Glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o eterno nosso Pai celestial, que nos dá a provisão, que não nos deixa faltar o recurso, o socorro, que não nos deixa faltar a providência, que nos faz justiça, que lembra sempre de nós, ainda que não venhamos a lembrar dele. Bendito seja o Senhor, hoje, sempre e eternamente. Amados, o nosso assunto de hoje é salvação, como não poderia deixar de ser. Deus estabeleceu um plano, Deus estabeleceu que as chaves do reino deveriam estar nas mãos da igreja. Nesse propósito, nesse projeto, era necessário algumas providências. Amor, atende para mim, por favor. Está alguém ligando para mim, você quer, não posso atender agora. Nesse projeto, o Senhor primeiro precisaria libertar o homem. Primeiro, tinha que libertar o homem para que o homem tivesse condições de dar conta dessa responsabilidade. Então, nós vamos ver muitos textos da Bíblia falando do reino de Deus. Entretanto, o reino de Deus, ele é o todo. A salvação é uma das providências para que o reino possa se manifestar, para que a igreja possa tomar posse do reino de Deus. Então, é essa introdução que eu quero fazer antes de falar da salvação. Então, você entendeu que a salvação é um dos elementos para que as chaves do reino possam estar nas mãos devidas, nas mãos da igreja, tá? Da igreja e dos seus membros. Então, vamos lá. A salvação, primeiro nós vamos para o basicão, tá? Vamos para o basicão. Nós teremos provavelmente umas 2 aulas sobre salvação, porque a gente precisa fazer aqui umas abordagens. Então, vamos lá. A primeira parte, na parte geral, eu quero dar uma passadinha nisso aqui. Salvação, ela tem origem na palavra Yeshua, Yud Shin Ain, Yeshua. Se você tirar esse acento aqui, fica Yeshua, que é o nome de Jesus no hebraico. E esse nome Yeshua, ele vem de uma raiz. Todo nome em hebraico parte de uma raiz. Então, a raiz do nome Yeshua vem de Yasha, que significa salvar. Tá? Então, você tem Yehoshua, que era Josué, que significa Deus salva. Depois do exílio babilônico, o nome Yehoshua foi simplificado para Yeshua, que significa salvação. Ele é salvação. E aqui, Yasha é salvar. No grego, salvar, libertar, socorrer. No grego, você tem soteria, que vem da raiz soter, sozo, que significa também a mesma coisa, livramento e preservação, segurança, etc, etc e tal. Então, quando a gente fala a respeito da graça de Deus, é porque Deus ele libera para nós uma dessas partículas aqui, para que nós possamos receber antecipadamente uma coisa que só receberemos mesmo quando estivermos na eternidade com o Senhor.
Nós não vamos precisar de mais nada. Então, andando aqui, do ponto de vista teológico, salvação é o nome que se dá ao plano de redenção de Deus para a humanidade. Eu já expliquei que primeiro é o reino. Então, Deus precisa implantar o reino e entregar as chaves do reino. E Satanás sempre querendo roubar as chaves do reino, porque ele sabe que se ele dominar o homem, ele domina, ele vai se apropriar das chaves do reino. Então, quando que ocorre a salvação? Ela ocorre a partir do momento da aceitação da mensagem do evangelho e da obra do único agente de ligação entre o eterno e o homem, que é Jesus de Nazaré. Então, a Bíblia é o documento, é a comprovação desse plano de salvação de Deus e é a revelação progressiva de Deus. Se fala em revelação progressiva porque Deus foi se revelando no decorrer dos tempos e das eras. Então, se fala salvação, se fala revelação progressiva de Deus. Muito bem. Primeira pergunta que se faz: alô, alô, evangelistas. Por que é que o homem precisa ser salvo? Então, nós temos aqui alguns aspectos interessantes a respeito dessa pergunta. Eu preciso ser salvo por quê? Eu estou bem do jeito que eu estou. Será? Você se olha no espelho, você se agrada com o que você vê? A sociedade se agrada com o que ela vê em você? Mas uma outra pergunta: como você acha que Deus olha para você? Como você acha que ele te vê? Então, é uma pergunta interessante. Eu não preciso ser salvo. Você precisa ser salvo de você mesmo. Então, existe a necessidade do homem ser salvo devido a algumas questões que o ser humano precisa compreender. Cada ser humano nasce trazendo uma natureza pecaminosa. Em determinado ponto da vida do homem, essa natureza se manifesta em pensamentos, atos, gestos e palavras, atitudes. E aí, com o passar do tempo, ela vai cada vez mais crescendo e levando o homem a lugares, a atitudes, a situações de inimizade contra Deus. Então, o que a Bíblia diz a esse respeito? Eu quero pedir a você, por favor, pega a tua Bíblia aí, tá? Pega aí e vai marcando, ou se você não puder, você anota no papelzinho. É claro que depois você vai receber a gravação dessa aula, você vai poder fazer isso com mais calma. Então, Gênesis 6:5, o homem é pecador, necessita de perdão. Ok. Lucas 19:10, o homem está perdido, precisa ser achado. Ok. Efésios 2:1-3, o homem está espiritualmente morto e precisa de vida. Mortos em delitos e pecados. É assim que Deus olha para a humanidade. Depois, João 3,19, o homem está em trevas e necessita de luz, de iluminação. Jesus se apresentou como a luz da vida. João 8,32, o homem é um escravo e precisa ser liberto. O homem precisa ser liberto dele mesmo, dos pensamentos que fazem ele refém. O homem precisa ser liberto da influência maligna do mundo, da influência maligna da carne. Quando a gente fala carne, a gente está falando do próprio homem. E, finalmente, o homem será submetido à justiça de Deus. Então, a provisão de Deus para a humanidade está em João 3,16. É que Deus amou o mundo de tal maneira que ele nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. O que eu devo fazer para ser salvo? Olha lá em Atos 16. Foi a pergunta do carcereiro para Paulo e Silas. Então, isso aqui é extraído da resposta que Paulo deu para o carcereiro. Primeiro, aceitar a Jesus de Nazaré como seu único Senhor e exclusivo e suficiente Salvador. Crer na mensagem do Evangelho e nas Sagradas Escrituras. Nós só cremos na Bíblia pela fé. A gente não crê na Bíblia, na palavra de Deus, pela razão. Você só pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se for pela fé. Se arrepender da vida mundana, renunciar ao seu passado e caminhar segundo a mensagem e o ensino do Messias. E ser batizado. Aqui vai gerar uma certa perplexidade. Tem muita gente que fala que batismo não tem efeito para a salvação, mas nós vamos ver nesse estudo que não é bem assim. Ser mergulhado no poço d'água salva alguém? Não. Mas você vai saber de que maneira que o batismo tem valor para a salvação do homem. Vamos lá, a verdadeira salvação, a salvação bíblica, é um processo. E sendo um processo, é um processo de relacionamento sério com Deus e comprometimento com a sua palavra. Então, veja, o que é um relacionamento? Então, a gente precisa entender que relacionamento é um ato bilateral. Você se relaciona, você tem que ter intimidade, você precisa conhecer, você precisa estar junto e você precisa ter um sentimento em relação a quem você está se relacionando. Então, você se relaciona, é um ato bilateral. Você fala, você escuta. Isso é relacionamento. E quando o relacionamento é sério? Quando que é um relacionamento sério? É quando existe compromisso. Não existe relacionamento sério que não tenha compromisso. E o compromisso, você, no relacionamento com Deus, o compromisso que você vai ter com Deus é estar comprometido com a vontade dele. João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a ousadia que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos alcançado as petições que apresentamos a ele. Então, vejam, o professor manda a pessoa pegar a Bíblia e o próprio professor não pegou a Bíblia dele. Jesus. Vamos lá. Então, vejam, a salvação é um processo na sua formação e no seu desenvolvimento. Por quê? Porque você vai construindo um ambiente de salvação na sua vida. Então, a salvação ela é um processo porque ela depende da conjugação de vários fatores para que essa salvação seja consolidada na nossa vida. O quê? Fé, arrependimento, palavra, graça, obediência e batismo. Foi o Senhor que mandou. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado.
Então, vamos lá. Isso aqui é muito interessante e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque isso vai mudar a sua maneira de pensar, tá? Vamos lá. Todos esses fatores aqui são importantes para a salvação. Todos. Porém, nenhum deles sozinho é capaz de gerar salvação, mas sim em conjunto. Na medida que você vai se relacionando com Deus, na medida que você vai renovando a sua mentalidade, que você vai sendo transformado. Romanos 12:2. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tá. Está escrito lá em Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Certo. Então vamos lá. A graça salva? Sim. Mas o que está escrito no texto? Precisa de ter fé. Então a graça sozinha não salva. O que é graça? Favor não merecido de Deus. Então Deus nos concede um favor que nós não temos mérito nenhum para sermos salvos. Mas Ele olha para nós, Ele tem misericórdia de nós, Ele vê o nosso coração e Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer que a gente conheça Ele. Então, a graça é que Deus precisa se agradar de você. Porém, o texto diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, você está vendo aqui que o texto. Deixa eu colocar aqui na frente. Agora está melhor. Então, Efésios 2:8. Vamos lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você procura saber sobre a fé, você vai lá para Romanos 10, versículo 17. Em Romanos 10, 17, está escrito o quê? Romanos 10, 17. Irmão, se alguém tiver feito aí e quiser ler, pode ler, tá? Não tem problema nenhum. Romanos 10, 17 diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, aqui a pergunta é a seguinte: a graça sozinha salva? A graça salva? Sim, mas precisa ter fé. A fé salva? Sim, mas precisa de arrependimento. O arrependimento salva? Sim, sozinho não. Então precisa crer na palavra, o que a gente acabou de ver aqui agora. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra salva? Sim, salva. Está aqui no texto de Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Certo? Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. Certo? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ok. Então, veja, a palavra salva, sim, sozinha, não. Precisa de crer na mensagem do Evangelho. Você precisa de arrepender. Arrepender. Está lá em Atos. Arrependei-vos. Arrependei-vos. O que está lá? Vamos ver aqui. Atos, capítulo 2.
Mensagem de Pedro. Aí diz assim, mensagem: arrependei-vos, cada um de vós, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados. Então, veja, o arrependimento é importante para a salvação, sim, mas sozinho ele não salva. Precisa de ter a graça, precisa de ter fé, precisa de ter a palavra. A palavra salva? Sim, salva. Está lá, Marcos 1:15. Nós já falamos de Romanos 10:17, e tem o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Então, você, qual é a conclusão que você chega? Você chega à conclusão de que todos esses fatores aqui precisam estar presentes em conjunto para poder gerar uma salvação na vida do homem. E isso não é feito de uma hora para outra. Isso vai sendo construído na vida do homem pelo Espírito Santo. Entenderam agora o que eu digo? Que o batismo salva? O batismo salva? Sim, apesar de ser simbólico, o Senhor Jesus quis que ele integrasse esses requisitos todos aqui, porque é um testemunho público de transformação. Aí, quando o batismo ingressa nesse conjunto que está aqui, aí sim ele tem valor para a salvação, porque você está cumprindo uma ordem do Senhor Yeshua. Qual deles é o mais correto? Todos. Todos são corretos. Um requisito completa o outro para um único objetivo. Qual? Gerar salvação no homem. Entenderam por que é um processo? A salvação, portanto, é um processo na sua formação, mas também é um processo no seu desenvolvimento. Então, por que ela é um processo de desenvolvimento? Porque tudo isso que está aqui não acontece de uma vez só. Isso tudo aqui acontece progressivamente na vida do homem, na medida em que ele vai descobrindo, na medida em que ele vai conhecendo um pouco mais de Deus, e na medida em que ele conhece um pouco mais de Deus, Deus se revela para ele e ele acaba se conhecendo a ele mesmo como filho de Deus. Então, salvação é um processo de relacionamento sério e permanente com Deus. Porque a partir da geração da salvação, o Senhor leva o homem a ter um relacionamento sério permanente com ele e a sua palavra. Agora, vamos aqui. Ó. A salvação é um processo, não é um ato, mas ela pode iniciar com um ato. O Espírito Santo vai agir na vida do homem, vai dar uma experiência para esse homem. E aí, através dessa experiência, ele vai perceber que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo, que aquilo não é normal. O Espírito Santo também vai fazer isso, vai botar uma pulguinha na orelha desse homem. Vai falar, isso aí não é normal, não. A partir daí, o Espírito Santo vai levar esse homem a ter uma experiência sobrenatural, vai revelar Jesus na vida desse homem. E essa experiência vai indicar na mente racional desse homem, essa experiência vai indicar para ele que ele está diante de alguma coisa sobrenatural que só pode vir da parte de Deus. Então,
Esse aqui é um primeiro ato. Se ficar nisso que está aqui só, aí o homem não vai ter um relacionamento com Deus. Ele vai sair daqui e vai direto para o místico, para o misticismo, porque ele ficou só no ato. Se ele não entender isso que está aqui, que aconteceu, se ele não for para a palavra da experiência, ele precisa ir para a palavra, porque é a palavra que tem as respostas que esse homem precisa. Por isso que o ensino é importante. Por isso que não se deve desprezar, menosprezar o ensino. É claro que existem níveis de ensino, e eu já expliquei aqui os dois tipos de leitura bíblica que é possível fazer. Leitura devocional, que é disso que nós estamos falando, e a leitura interpretativa, que é aquela onde você vai precisar recorrer a um método, e esse método é a teologia. Teologia. Então, voltando para cá, todos aqueles requisitos que eu mencionei lá em cima vão acontecer progressivamente na caminhada, na trajetória desse homem perante o Senhor nosso Deus. Então, o relacionamento sério do crente com Deus, ele é construído na medida em que nós vamos compreendendo racionalmente e vivendo sobrenaturalmente, vivendo as experiências com o Senhor. Aí você vai entendendo quem é Deus, do que ele é capaz, como ele age, independentemente do tempo, independentemente da circunstância. O crente, o homem que começa a caminhar na presença do Senhor, começa a compreender que tempo, enquanto que o tempo para você é alguma coisa demorada, para Deus, Deus é tratamento. Tempo do homem é o tempo que se conta em segundos, horas, dias, meses, anos, eras, séculos. Para Deus não tem nada disso. Deus olha para mim, para você, da mesma forma quando ele vira assim e vê Abraão, ele vê a terra sendo formada. Não existe tempo, é o Cronos. Existe o Kairos, que é o nosso tempo, que é medido, e existe o Cronos. Cronos significa oportunidade. Então, o tempo de Deus é o tempo em que ele decide aquilo que ele quer fazer. É o tempo da oportunidade, é o tempo de Deus. É o tempo onde ele realiza o seu querer, a sua vontade, onde ele entra com a providência na sua necessidade, onde ele entra com a cura na sua enfermidade, onde ele entra com o resgate para tirar das prisões do alcoolismo, para tirar das prisões das drogas. Ele entra com a providência para libertar as pessoas da prostituição, da violência. Então, o Cronos é o tempo em que Deus entende pela sua vontade que ele vai fazer, e se ele prometeu, é porque ele vai fazer. Porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo Deus. E ele é poderoso o suficiente para cumprir a promessa que fez e garantir a palavra que ele deu para mim e para você. Então, meus amados, vamos lá. Nós podemos perder a salvação? Muitos aí entendem que não. Existem algumas doutrinas que entendem que a salvação não pode ser perdida.
Por quê? Porque tem uma palavra que diz que tudo que Deus dá é sem arrependimento. Ok, não pode ter erro na palavra de Deus. Mas a questão não é essa. A questão não é se Deus vai tirar a salvação de alguém, mas é se o homem, por causa, se o homem, em função das suas atitudes, é capaz de sair, ele próprio perder aquilo que ele recebeu. Essa é a questão. Então, Deus chama o homem para ele, Deus atrai o homem para ele, mas pode chegar um momento que o homem vai se perder, porque o homem tem essa liberdade para escolher o que ele quer. Deus não quer que o homem fique na presença dele por força, por violência, por ameaça, por constrangimento. Foi o que o profeta disse lá. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, profeta chamando Deus de Todo-Poderoso. Ele é Senhor dos Exércitos. Se ele quisesse que você ficasse com o braço estendido a sua vida inteira, vai ficar com o braço assim, meu irmão. Mas não é o que Deus quer. Ele quer que você compreenda. Ele quer que você conheça o Espírito Santo e que o Espírito Santo coloque na sua mente, no seu pensamento, e que ele coloque no seu coração, nos seus sentimentos, que Deus é essencial na nossa vida. Então, veja, o homem pode perder a salvação? Pode. Por causa disso, pode. Você vê Hebreus 6, você está escrito a esse respeito lá em Hebreus 6. Tem aqui 1 Coríntios 12, 10, 12, que diz o seguinte: aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Quem pensa que está na boa, cuidado, você pode cair. Porque o adversário, vosso inimigo, anda em derredor 24/7, rugindo como leão, bramando como leão, procurando a quem tragar. E sabe quem o leão vai tragar, vai abocanhar? São os distraídos, são os rebeldes, os teimosos, são os doentes. Essas são as vítimas preferenciais do inimigo. Porque essas pessoas, as mais das vezes, se desgarram do rebanho. A nossa proteção é estarmos escondidos no corpo de Cristo. Aí ele não ousa entrar, ele não ousa invadir. Nós estamos abrigados. É o esconderijo do Altíssimo. É isso que está aqui. É a palavra de Deus. É o corpo, é a igreja, é a nossa comunhão. Ali o inimigo não se mete a besta. Mas tem pessoas que saem fora da comunhão, tem pessoas que menosprezam a palavra, desobedecem a palavra, ignoram a palavra. E esses aí são presas fáceis para o leão, para o Satanás. Então, o homem pode perder a salvação? Sim, pode perder. São três que atentam contra a nossa salvação. O mundo, com todos os seus oferecimentos, as suas novidades, as suas fraudes, os seus erros, as suas promiscuidades. A carne são os nossos desejos. São aqueles desejos, muitas vezes são desejos primitivos, que nos empurra para isso. Você quer ver uma coisa? Vamos ver Tiago falando a esse respeito?
Yaakov Hatzadik. Esse é o nome daquele que é chamado de Tiago. Jacó, o justo. Yaakov Hatzadik. Então, você vai ver aqui ele falando o seguinte. Muito interessante esse texto. Ele diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Diga, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem tenta ninguém. Agora vem a cereja do bolo. Mas cada um é tentado quando atraído e enredado, engodado, envolvido pela sua própria concupiscência. Ó, olha a carne agindo. Por isso que lá em Gálatas 22 você vai ouvir o apóstolo falando: o espírito cobiça contra a carne e a carne cobiça contra o espírito. Depois ele enumera as obras da carne. Mas aqui, ó, aqui é Tiago explicando como é que o pecado age na mente das pessoas. Ó, cada um é tentado quando é atraído, enredado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Percebeu? Então, são três que trabalham contra nós. É a trindade do mal. Por isso que eu não gosto de chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de trindade. Eu chamo de triunidade. É a unidade de três. Anotem aí. Então, você tem a trindade. As três entidades malignas, a carne, o mundo e Satanás. Eles agem coordenadamente para roubar, para matar e para destruir. Então, vejam aqui, continuando. Certo. Então, a Bíblia possui inúmeros textos afirmando que a salvação pode ser perdida do ponto de vista do homem, do mau comportamento do homem. É isso que eu quero que você grave. Do ponto de vista da vontade de Deus, ele não quer que ninguém se perca. Você vai ver isso lá em João, capítulo 17. O Senhor falando daquele que se perdeu. Nenhum daqueles que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Então, do ponto de vista de Deus, Deus não tira salvação de ninguém. Quem perde a salvação é o próprio homem, por causa disso que nós estamos falando aqui. São os doentes da fé. Olha lá, em 1 Coríntios, capítulo 11, que você vai ver. São os doentes. Vai dizer assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, a palavra mandando o próprio homem se examinar. Não tem nada de Deus está mostrando, nada disso. É você com você. Seja honesto, pelo menos com você mesmo. Pega, tá com dúvida se está certo ou está errado? Aqui, ó, a sua bússola aqui, ó. Pega aqui. Olha isso está aqui. Então, veja, examine-se o homem a si mesmo. Antes de comer desse pão e beber desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo, a pessoa que não conhece, que não tem entendimento, que não vive aquilo que lê.
acha que a Bíblia é só um livrinho para ele, que é crente, ele tem que ter esse livro aqui. Mas nada. Ele não acha que ele tem que pegar isso aqui e aplicar isso que está aqui na vida dele. Não, ele não pensa assim, não. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, porque para poder entender melhor, você precisa estudar melhor, para você poder praticar melhor, para você conhecer melhor o teu Deus, aquele a quem você chama de Pai, de Deus, de Senhor, Salvador. Então, antes de comer esse pão e beber desse cálice, porque é aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para condenação. Agora, olha o resultado. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Percebe? Essas são as vítimas preferenciais de Satanás. Esse aqui. Esses aqui são aqueles que estão, pode estar até junto, dentro da igreja, mas está fora da comunhão. Por quê? Porque ele está fora da palavra, ele não vive, ele não tem comprometimento com a palavra. Ele não tem. Então, ele está fora da comunhão. Estando fora da comunhão, a palavra que não está nele, então ele não tem. Deus não tem compromisso com ele. Deus, frase velha, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Ninguém se engane. Deus não se deixa escarnecer. É o que está escrito na palavra. Se você plantar o mal, tu vai colher o mal. Mas se você plantar o bem, o amor, você vai colher do Espírito. Então, meus amados, chegando aqui ao final dessa aula aqui, existem situações em que a atitude do homem acaba arrastando ele para fora do relacionamento com Deus. Então, veja, não é Deus quem termina o relacionamento, é o homem que sai, que abandona, que desiste. Isso consiste a apostasia. Apostasia significa o quê? Deserção, fuga, abandono, desistência. Isso é apostasia. Vamos analisar algumas situações na prática. Se uma pessoa se torna amigo do mundo, está apostatando, está saindo fora do relacionamento com Deus. Por quê? Quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Não podereis servir a dois senhores. Segunda, se a pessoa passa a priorizar o dinheiro, se a pessoa passa a priorizar apenas o material, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que procura primeiro as outras coisas. E o reino de Deus? Ah, se der tempo. Eu estou sem tempo. Meu irmão, vem aqui para a gente compartilhar um estudo, uma palavra aqui. Ah, pastor, não estou com tempo, não. Olha, tempo não existe pessoa sem tempo. Existe pessoa que não prioriza aquilo que é essencial na vida dela. Existe o importante e o essencial. As duas coisas são diferentes. Importante pode ser tudo. Essencial é aquilo que você não pode deixar de ter. Não pode faltar na sua vida. O que a palavra diz? O Senhor, meu pastor, não me falta. Pode faltar tudo na tua vida, mas a presença do Senhor não pode faltar. Porque se o Senhor não estiver presente na tua vida, então você está por conta própria. E se você estiver por conta própria, você vai virar espetinho do capeta. Ele vai acabar com você. A primeira, ele vai te fazer sofrer muito. Vai bater em quem você mais ama, na família, no filho, na esposa, marido.
dos seus queridos. Primeiro, ele vai te fazer sofrer muito, que é para você desistir. Pessoas que maltratam o irmão. Primeira carta de João, está escrito que a palavra diz, João 4:20, se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E às vezes a gente vê irmãos se agredindo, se desentendendo, pessoas querendo prejudicar o irmão por nada. Eu já, eu já passei por isso. Aqui na igreja mesmo. Pessoas quiseram acabar com o meu ministério do nada, sem eu ter feito nada para essas pessoas. E assim, outras tantas pessoas também já passaram por isso em algum momento da sua vida. Veja, isso é crente? Não é. Tem outra aqui. Outra aqui. Hum, quem é nascido de Deus não maltrata seu irmão. Ali, naquele texto, está aborrece, mas tem um outro texto que diz que aquele que é nascido de Deus não maltrata seu irmão. Deixa eu ver aqui. Não estou encontrando, mas amém, glória a Deus. O texto está lá, só você procurar. Então, se essa pessoa maltrata seu irmão, se essa pessoa vive pecando e acha normal, está aqui João de novo falando, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, qualquer que é nascido de Deus não vive da prática de pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Então, veja, isso tudo que eu estou falando aqui é sobre a perda da salvação. Essas coisas que estão relacionadas aqui podem fazer com que o próprio homem se perca da sua salvação. Ele vai perder, depois vai procurar e não vai encontrar. Se a pessoa se deixar conduzir pelos impulsos carnais, se essa pessoa duvida de tudo que diz respeito a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo, se essa pessoa duvida da palavra de Deus, veja, isso tudo que está aqui é inimizade contra Deus. Se essa pessoa duvida das promessas que Deus fez, se essa pessoa não procura preservar a sua santidade, veja bem, irmãos, olha, santidade não é você não pecar, porque nós pecamos, às vezes mesmo sem querer. Santidade é você não se limpar, continuar sujo e achar que é normal. Guardou? Santidade não é você não pecar. Não tem ninguém perfeito. Santidade é você não ficar sujo. Santidade é você não permanecer sujo e não deixar de se lavar. Ou seja, você precisa ser limpo. E o que o Senhor Jesus falou aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos ver o Senhor falando aqui para os apóstolos: olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai
é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, ele tira. E limpa toda aquela vara que dá fruto para que dê mais. E aí ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra também nos limpa. A pessoa pode fazer madrugada, monte, e campanha, se não está se lavando na palavra, se não está guardando ela, se não está renovando seus pensamentos na palavra, você continua sujo, meu irmão. Lamento muito dizer. E eu digo porque o Senhor falou, e está escrito aqui. Então, se essa pessoa não está nem aí para a palavra de Deus, ela conhece, mas não bota em prática na vida dela, porque ela olha para a vida dela, ela acha que a vida dela é uma coisa e a palavra ela acha que é só a Bíblia. Mais nada, que está tudo certo. Esse aí está se perdendo dos caminhos do Senhor. Está perdendo um forte candidato a perder a salvação. O texto de Hebreus 6,4 diz o quê? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E caíram, esses aí caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus. Olha, não é o pastor Cravo que está falando, é o que está escrito. Sujeitando-se à desonra pública. Então, se você colocar esse comportamento diante da Bíblia, você logo vai concluir que essa pessoa nunca teve um relacionamento com Deus, essa pessoa algum dia pode ter tido uma experiência com Deus, mas abriu mão de ter um relacionamento. Essa pessoa perdeu o relacionamento com Deus. Em todas essas hipóteses, a salvação fatalmente será perdida. Não porque Deus virou malzinho com essa pessoa, não. É porque, na condição em que essa pessoa escolheu viver, pensar, agir, Deus não tem parte com nada disso. É o clássico caso do cão que voltou ao vômito. Está lá, 2 Pedro 2,22. É o caso do filho pródigo que foi comer as bolotas dos porcos. Em boa hora, ele se arrependeu, reuniu forças, porque depois que capota, irmãos, é difícil para levantar. Muito difícil. Então, por todos esses exemplos, nós podemos ver claramente que a pessoa pode ter até tido um relacionamento com Deus algum dia, porém, um erro, uma derrapada, se não forem logo consertados, pode tirar a salvação do homem. E é isso que o inimigo faz. O inimigo faz isso. Então, não existe quem não peca. Não tem isso. Ou seja, nós pecamos mesmo quando a gente não quer. Quem diz ou pensa que não peca é mentiroso. Está onde escrito isso, pastor? Está escrito lá em João, primeira carta de João. Mas se pecar, capítulo 2, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a questão para o crente é que, para o crente, para quem tem um relacionamento sério com Deus, pecar tem que ser alguma coisa não desejada. Essa é a nossa diferença para os ímpios. Se acontecer, se você perceber que você errou, corre direto para o joelho
vem para a palavra, se limpa com essa palavra, vai para o joelho e busca arrependimento. Porque o arrependimento com Deus é tristeza. Bate logo aquela tristeza profunda pelo que você fez. Te causa dor, te causa vergonha, constrangimento, consternação. O Espírito Santo faz isso em você. Você não precisa dar murro em ponta de faca, nem prego, não. O Espírito Santo já faz isso. Então, anota aí. Salvo não é aquele que nunca se suja. Salvo é aquele que sempre se lava. Então, para finalizar aqui, tem muitas igrejas por aí vendendo a ideia de que só gente perfeita vai para o céu para entrar no paraíso. Acontece que o Senhor Jesus fez exatamente o contrário. Ele inaugurou o paraíso com um ladrão arrependido, totalmente transformado. Deus fez isso. Isso é salvação. Então, nós vimos o que aqui, irmãos? A salvação nós vimos aqui, por que o homem precisa ser salvo, o que o homem tem que fazer para ser salvo. Nós vimos hoje aqui que a salvação não é um ato, ela pode começar de um ato, mas ela tem que prosseguir para começar o processo, porque se o processo não prosseguir, a pessoa vai se desviar para outras coisas. Então, a salvação é um processo na sua formação e no seu desenvolvimento. E aí nós falamos um pouquinho da apostasia, apostelém, abandono, deserção, perda. Nós falamos um pouquinho disso. Amém. Glórias a Deus. Pastor Mário aí. Fala, meu pastorzão. Minha continência e meu respeito. Amém. Tamo junto, graças a Deus. Liberado para perguntas. Fiquem à vontade.